convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 11, terminando então aquela série que a gente fez aqui, está fazendo ainda. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso de número 38. Bem, João capítulo 11, verso 38 ao verso de número 46. Todos encontraram, amém? Mesmo assentados, mas com o nosso coração e a nossa mente inclinados a ouvir nosso Mestre Jesus, diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Que o Senhor nos abençoe e conceda-nos a graça de compreendermos a mensagem do Espírito Santo ao nosso coração nesse tempo. Amém, meu irmão? Irmãos, nós estamos aqui fazendo uma grande jornada com Jesus. Desde o versículo 1, nós estamos percebendo o drama de uma família que acabou de perder um ente querido. Alguém que nutre, então, um grande amor, carinho e atenção. E nós percebemos, então, que Jesus tem empatia para com essa família que está vivenciando um momento, então, muito complicado, que necessita de uma resposta de Jesus. Só que Jesus não dá a resposta que Marta e Maria criaram que Jesus deveria dar. Jesus não dá a resposta que Marta e Maria estavam desejando de modo urgente. Então nós estamos aqui diante de um texto que começa a nos relatar a respeito de caminhos e ensinamentos que o Evangelho deseja transmitir ao nosso coração. Ensinamentos que têm uma relação direta com aquilo que nós vivemos diariamente. Não são ensinamentos puramente teóricos, pelo contrário, são ensinamentos que falam a respeito da nossa vida e como vivemos essa vida seguindo ao lado do nosso Mestre Jesus. Então nós estamos diante de uma família que tem o falecido num sepulcro, a promessa de que esse falecido seria restaurado, que é a promessa de Jesus, e temos uma família que recebe essa promessa, mas que reage de maneira equivocada quanto a ela.
porque está alimentada de passado, está mergulhada no passado e não consegue perceber que o Mestre está tão perto delas, que Jesus está tão próximo. Por quê? Primeiro, porque criaram uma ilusão muito grande a respeito de quem Jesus é e o que faz. Segundo, porque estão cheias de memórias ruins que foram acumuladas ao longo do tempo por causa de mágoa, rancor, ódio e desgaste. Mas o Mestre está diante deles. Só que Jesus tem algo peculiar. Jesus, ao olhar para o homem, muitos de nós teríamos desistido, né? Imagine você. Imagine diante de uma situação que você fala, estou indo resolver. E a pessoa desconfia da sua palavra. Qual seria a nossa atitude, né? Diante dessa incredulidade, diante da palavra do Mestre. Lázaro irá ressurgir. Isso não ficará dessa forma. E assim nós aprendemos aqui durante 2 domingos, que pessoas amadas por Jesus sofrem aflições. Sofrem aflições porque precisam aprender a lidar com a vida e com os desafios, de modo que as aflições que nos sobrevêm, as aflições que nos atacam de modo repentino, de modo surpreso, de repente recebemos essas aflições sem esperar, sem estar anotado lá no caderno a data em que elas vão chegar e o horário. Quando elas vêm, a gente precisa reagir da maneira adequada. Então nós estamos vendo aqui que os ensinamentos do Evangelho produzem em mim uma capacidade de que, estando num cenário de morte, eu consiga transformar esse cenário de morte em lugar de vida. Por causa de o quê? Por causa do precioso ensinamento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sacrifício que gera vida. Então nós estamos exatamente diante desse texto. E chegamos então ao ápice dele. Chegamos ao grande momento da ressurreição de Lázaro. Depois de caminhar com Jesus diante da crise de Marta e Maria, que é uma crise que a gente enfrenta muitas vezes, que nós também vivenciamos momentos assim, sabemos que Deus está, mas desconfiamos se Ele irá realmente fazer aquilo que Ele disse que faria. Esse é o coração de pessoas como eu e como você, seres humanos que necessitam de modo urgente da graça e da misericórdia de Deus. Essa crise de Marta e Maria não foi apenas delas, mas é também nossa. É uma crise de angústia e de dor, de ter um cenário de morte, ter a palavra que nos diz que esse cenário será transformado, mas mesmo assim a gente não foca na palavra que transforma. Focamos então na morte e começamos a reproduzir ela dia após dia com angústia, ansiedade e tudo aquilo que nós criamos para dificultar a nossa existência. Então é diante disso, irmãos, que nós entendemos que Jesus ressuscita Lázaro por um único motivo: para mostrar ao mundo e a todos que a missão do Filho de Deus, a missão de Jesus, era fazer exatamente isso com toda a humanidade. Porque quando Jesus vai para a Judéia, o verso 56 vai dizer exatamente isso, que desde aquele dia resolveram matá-lo. Enquanto Jesus faz um caminho em direção à morte, Lázaro faz um caminho em direção à vida. É por meio da morte que nós alcançamos a vida. Foi por meio da morte que Lázaro alcançou vida. É exatamente o milagre da substituição, de que a morte era de Lázaro, mas Jesus vai para lá para prefigurar, para mostrar que a missão dele era exatamente enfrentar a morte, para que pudéssemos viver novamente, com graça, sabedoria e misericórdia. Então, meu irmão, louvado seja Jesus, sabe por quê? Porque se você está aqui, se nós estamos aqui nessa noite, é porque tem vida abundante no seu coração. Tem vida que alguém colocou aí dentro.
Tem vida que tem que fluir, porque se ficar parado é sinônimo de morte. Tem vida que tem que fluir para alcançar outros. Mas para isso a gente percebe que Jesus tratou do coração de Marta e Maria. De que toda restauração que a gente tem capacidade de fazer, e hoje nós iremos falar um pouco sobre isso, sobre restauração. De que pessoas amadas por Jesus são profundamente restauradas. Pessoas que são amadas por Jesus recebem uma profunda restauração, mas recebem por meio da morte e por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue na vida restaurar nada se não for na base desse sacrifício, dessa morte e dessa ressurreição. Então a minha pergunta para todos nós que estamos aqui reunidos nessa noite: o que precisa ser restaurado na sua vida, na sua trajetória, na sua casa, onde você está, no seu coração? O que precisa ser restaurado? Talvez você possa pensar em muitas coisas, né? Muitas áreas que precisam ser restauradas. Louvado seja o nome de Jesus. Porque é possível restaurar casos perdidos. É possível restaurar situações perdidas. Sabe por que é possível? Porque a morte dele e a ressurreição do nosso Mestre possibilitam um novo momento de experiência para você. Então, se você tem um cenário de morte hoje, e nós vivemos em muitos cenários, se você tem um cenário de morte hoje, em casa, no trabalho, um parente, seja onde for, creia que sozinho você não consegue restaurar nada nem ninguém. Que sozinho nós não conseguimos restaurar nada nem ninguém. Mas a palavra encorajadora é exatamente essa. Que é na força do Senhor e do sacrifício e da ressurreição dele que nós podemos fazer coisas impossíveis para casos perdidos. Esse é o poder do Evangelho, meu irmão. Então é assim que nós entendemos que os ensinamentos de Jesus no Evangelho nos capacitam, a fim de que, vivendo um cenário de morte, a gente consiga transformar esse cenário por meio de uma restauração. Restauração. Algo que já começou em Jesus e também tem desenvolvimentos na minha e na sua vida. A palavra de restauração já nos foi dada, e essa é a mensagem da cruz de Cristo Jesus. Tudo é possível para quem olha para a cruz, para quem olha para Ele. Ele é o único capaz de restaurar todas as áreas da nossa vida, por mais sombrias e difíceis que elas estejam. Então, essa família, ela é marcada exatamente por esse cenário de morte, onde Jesus caminha em direção a elas. E nós percebemos que só conseguimos transformar e restaurar cenários de morte em vida, porque a obra inicial foi a de Jesus. Então é nessa concepção que eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas bases que esse texto aqui nos ensinará nessa noite. De que pessoas amadas por Jesus são profundamente restauradas por Ele. E aí eu gostaria de perguntar, qual é a causa, então, dessas pessoas amadas por Jesus, que são profundamente restauradas por Ele? A primeira causa é a compaixão dele. A compaixão de Jesus é o verso 38 e o verso 42, até o verso 42, né? Jesus, depois de ouvir aquela palavra, agita-se no interior porque tem compaixão, porque se compadece. Jesus tem uma atitude que nós, seres humanos, esquecemos há muito tempo o que significa compartilhar da mesma dor, ser uma comunidade que compartilha da dor do próximo. Jesus está refletindo aqui exatamente toda a sua compaixão,
compartilhar o mesmo sentimento de alguém que está morto, mas não só de alguém que está morto, mas essa morte que ainda continua sendo reproduzida na vida da família. Então esse Jesus, e nós percebemos isso, que a compaixão de Jesus, ela não é teórica, ela é uma compaixão prática, ela é uma compaixão que tem ação e não só vive de palavras. Por ter compaixão, ele vai de encontro a Lázaro, mas não só de encontro a Lázaro, mas também de encontro a Marta e Maria. A compaixão de Jesus não é uma ideia, não é um sentimento que dá no coração de pessoas ao verem o sofrimento de alguém. Não é essa compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus o impulsiona a ir ao encontro do perdido. Somos profundamente restaurados, sabe por quê, meu irmão? E celebre isso para a sua vida, porque o seu coração está sendo restaurado, porque a sua vida, à medida que recebe do Evangelho, é restaurada, sabe por quê? Não é porque nós tínhamos capacidade de ir ao encontro dele, porque todos nós éramos como Lázaro, num sepulcro fechado, onde ninguém conseguiria nos alcançar, onde nenhum olhar conseguiria penetrar. Nós estávamos lá mortos em nossos delitos e pecados, mas não estávamos escondidos suficientemente do olhar que penetra tudo e todos, do olhar daquele que nos vê dentro e não por fora aquilo que aparentamos ser. Sabe por que nós somos restaurados de maneira profunda? Porque a sua aparência você pode me enganar, pode enganar a todos aqui. Você pode estar com um sorriso lindo no rosto, mas por dentro está em cacos, morto por dentro. Nós temos uma capacidade enorme de, aparentemente, dizer aquilo que não estamos sentindo. Talvez seja o nosso caso hoje. Por fora, o sorriso está no rosto, mas por dentro reina a dor, a sequidão e a morte. Mas o olhar de Jesus vai além da sua aparência. O olhar de Jesus penetra tão profundo no meu e no seu coração, que enxerga exatamente a dor, as aflições e a morte que está sendo reproduzida no meu coração. Sabe por que nós somos profundamente restaurados? Não é porque corremos ao encontro dele, é porque um dia, na eternidade, ele decidiu correr ao nosso encontro, e nos encontrar e nos restaurar. Estávamos como ovelhas perdidas, mas ele nos encontrou, ele nos atraiu, e está nos restaurando para a honra e glória exclusiva do nome dele. Ele correu, irmão, não poupou esforços, e nos encontrou. Encontrou você quando você mesmo não encontrava a si mesmo. Está perdido. Nem sabia quem era, o que iria fazer. Ele te encontrou e me encontrou, irmão. E é nessa compreensão que a compaixão de Jesus também demonstra a sua longanimidade. Neste diálogo entre Marta e Jesus, a gente vê a paciência de Jesus, irmão. A gente vê como que Jesus é longânimo. A gente vê que Jesus está diante do sepulcro e dizendo assim: tirai a pedra. O milagre vai acontecer, ele vai mudar a história de Lázaro. A realidade do homem vai ser transformada, aquela família vai ser restaurada. Ele está dizendo: tirai a pedra. E Marta está pensando assim: Senhor, já fazem 4 dias. Não é tempo de olhar mais perto, não é tempo de olhar no sepulcro. Marta ainda está reproduzindo a morte que estava no coração dela. Marta não tinha se libertado das mortes, das angústias de ver o irmão morto e das palavras que Jesus dissera para ela. Jesus disse: ele há de ressurgir. E Jesus fala: é agora, tirai a pedra. E Marta diz: Senhor, não é tempo de olhá-lo de perto,
porque o cheiro já deve estar insuportável. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Marta não consegue enxergar a presença de Jesus na história dela no momento? Porque ela ainda está com o passado, e nós falamos isso aqui semana passada. Ela ainda está carregada. A morte do passado dela está visitando ela no presente. E isso está fazendo com que ela tenha uma cegueira enorme. Uma cegueira imensa. Ela está impossibilitada de ver a grande obra do Evangelho. Por quê? Porque ela ainda está olhando para trás. E Jesus está convidando ela, olhe para frente. Eu estou aqui, a coisa vai acontecer agora. Mas Marta ainda está virada para trás, dizendo: Senhor, a morte ainda me assombra. O passado ainda me tira a paz. O passado ainda me tira, sabe o que é confiança? O passado ainda me faz de prisioneiro. Mas Jesus, disse para ela, está dizendo novamente que será realizado o milagre. E aí Jesus demonstra exatamente sua longanimidade e paciência. Pois depois de todos esses ensinamentos, depois de todas as palavras que receberam, de tudo que viram do Mestre, ainda estão sendo alimentados pelo passado. Meu irmão e minha irmã, Jesus quer curar o seu passado e o meu passado. Só dá para olhar para frente se o passado tiver perdoado. Só dá para experimentar a vontade de Deus hoje se o passado não assombra mais. Senão a gente irá continuar a reproduzir a morte que está em nosso coração. A compaixão de Jesus demonstra exatamente essa crise que a gente enfrenta, irmãos. Essa paciência de Jesus é tremenda, porque se provavelmente fôssemos um de nós aqui, alguns de nós, ou todos nós que estamos aqui, quando Marta disse assim, já faz 4 dias, provavelmente alguns de nós faríamos o seguinte: deixa para lá, vai para sua casa, se eu estou falando uma coisa, você não me ouve. Perderíamos a paciência em questão de segundos. Mas a compaixão de Jesus é demonstrada por ele ser longânimo, por ele ser paciente. Sabe por quê? Porque Jesus não olha como homem. Jesus olha e penetra o profundo e o escondido do coração do homem. Vê a crise que ela está enfrentando. Mas o dono da vida está ali. Nós fazemos isso constantemente, irmãos. Estamos diante de Jesus e daquilo que Ele pode e há de fazer na nossa trajetória. Mas o que fazemos diariamente é olhar para trás. É alimentar o nosso presente com morte do passado. Não curamos o passado. Por isso, não tem como experimentar a vontade de Deus para o presente. Jesus, o dono da vida está ali. E Marta está dizendo, a morte é irreversível. Mas o dono da vida está ali. A incredulidade, muitas vezes marcada no nosso coração, nós rejeitamos a verdade e cultivamos a morte. Cultivamos o ódio, o rancor, as mágoas. Tudo aquilo que construímos e está ali. E torna-se intocável, mas está ali. Não dá para construir futuro e presente se o passado não for perdoado e nos colocar diante da proposta do Evangelho dizendo: agora é a hora de seguir a vontade de Deus para a minha trajetória. Pobres humanos que nós somos, né, irmãos? O dono da vida está diante de nós, nos convidando para novos desafios, novas propostas de vida, e a gente ainda está pensando no que fizemos, o que fizeram conosco, mas o dono da vida está diante de nós dizendo: vem, futuro brilhante para a gente, mas nós estamos alimentando o nosso presente com o passado, porque não perdoamos esse passado. Meu irmão, minha irmã, é tempo da gente perdoar. É tempo da gente curar as feridas do passado. E eu estou dizendo isso na sua casa, na igreja, por onde você for. Sabe por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Enquanto o meu passado não está perdoado, acabou lá na cruz,
o meu presente continuará reproduzindo essa morte. Aí a gente vê dois tipos de seres humanos, Jesus e Marta. A gente vê Marta continua olhando para a morte, para o túmulo e para a destruição do seu irmão. O exemplo de Jesus é fantástico, porque depois que ele disse, depois que tiraram então a pedra, Jesus, levantando os olhos ao céu, agradeceu ao Pai porque o Pai tinha o ouvido. Aqui nós percebemos dois exemplos de vida, irmão, para você e para mim. Ou continuamos a olhar para o túmulo e para a morte, ou começamos uma nova vida olhando para o alto, olhando para cima, de onde nos vem a graça, a misericórdia, o socorro. Sabe por que a gente consegue transformar cenários de morte em vida? Porque a gente deixa de olhar para o problema e passa a olhar para Deus. Às vezes, sabe por que o mal está sendo reproduzido diariamente na sua experiência e na minha experiência? Porque a gente não deixa de cultuar ao mal. A gente não deixa de abraçar o mal todos os dias. Tem um salmo de Davi que diz: as minhas lágrimas me alimentavam. O meu sofrimento era bom para mim porque me deixava vivo. Sabe o que Davi está querendo nos ensinar com tudo isso? De que em determinados momentos da vida, se nós concentrarmos a nossa atenção na morte, no problema, e tirarmos a nossa atenção e a nossa confiança de Deus, começamos a viver um mundo sombrio de alimentar a nossa vida com a dor e com a morte. Jesus convida cada um de nós hoje, não amanhã, não depois, Ele nos convida hoje, para que a gente aprenda, quando estivermos diante de um cenário de morte, não ficar olhando para o túmulo. Sabe por quê? O túmulo por si só não tem como resolver o problema. Que possamos aprender na graça de Deus, de que diante de cada aflição e dificuldade, possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Sabe por que a morte está sendo reproduzida diariamente? Sabe por que a gente não consegue mais dar 3 passos à frente sem olhar para o passado? Sabe por quê? Porque ainda estamos olhando para o túmulo, estamos olhando para a morte. Estamos reproduzindo essa morte no nosso coração. Liberte-se disso, irmão. Apague isso. Olhe para Jesus. Concentre sua força nele, porque ele nos ensina. No momento da aflição, não é hora de olhar para baixo, é hora de olhar para cima. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Seu socorro não vai vir de mim não, tá, irmão? Seu socorro não vai vir do seu irmão. Seu socorro não vai vir de quem está aqui. Nosso socorro vem de quem está lá. Então abrace essa confiança imutável, de que enquanto estamos olhando para cá, para a morte, estamos alimentando o nosso coração com a morte. Sabe como é que a gente transforma um coração morto? Olhando para cima. Quando a gente olha para cima, a gente para de olhar aquele mundinho nosso, né? E vê a grandiosidade do nosso Deus, o céu imenso diante de nós. Cada criação, e passamos a perceber o poder e a graça desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. A compaixão de Jesus, meu irmão, é vista também, sabe por meio de quê? Por meio da sua intercessão. Esse texto é brilhante porque esse texto é reafirmado por outros. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, Jesus aproxima-se do Pai para interceder por aquela família. O caráter de Jesus é interceder. E isso é afirmado também por Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz
somente isso. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quando nos faltam palavras, irmãos, surge a experiência do Espírito Santo. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe as palavras a serem usadas que naquele momento de dor não conseguimos emitir um som a não ser o choro, a angústia e engolir a seco. Esse Jesus maravilhoso que está na sua vida, está na minha vida, ele intercede por nós. Sabe por quê? Porque Jesus sabe perfeitamente, irmãos, que quando temos em nossa família gente morta espiritualmente, a grande dor que isso nos causa. Jesus sabe perfeitamente que quando nós temos em nossa casa parentes, pessoas que estão ao nosso lado, que estão distantes de Deus, como isso nos causa dor. Como isso dói, irmão, ao ver a destruição daqueles a quem nós amamos. Como nos causa dor, sabe o que, meu irmão? Notarmos que pessoas que nós amamos estão indo de mal a pior. Como nos causa dor notar que não basta um erro, outros e outros e outros e outros e outros. E concentramos a nossa visão exatamente naquela dor e pensamos assim, não tem jeito, né? A gente, de vez em quando, passa isso na nossa mente. Nossa visão de morte é concentrada exatamente nessa pessoa. Sabe por que a gente lidar com uma incapacidade muito grande, irmãos? Nós não sabemos curar aqueles que estão próximos da gente. Sabe o que esse milagre está nos ensinando? Que tem coisa que só Jesus faz e ninguém mais. Que só Jesus pode fazer com que pessoas das quais nós amamos possam ser profundamente restauradas, porque a morte espiritual delas, o distanciamento delas de Deus, só causa destruição a si e a quem está perto. Você vê Lázaro não está apenas morto, mas a morte de Lázaro é reproduzida no coração de Marta e Maria. Por isso que quando Jesus quer restaurar alguma pessoa, ele começa por aqueles que estão próximos. E começa a restaurar Marta e Maria, para depois ir de encontro a Lázaro. Porque para muitos, Marta e Maria estavam bem demais, vivendo a vida simplesmente com luto, mas não estavam. Estavam reproduzindo aquela morte no coração dia após dia. Mas é o Jesus, né? O Jesus que penetra o coração, que vê o que homem nenhum tem capacidade de ver, que vê a nossa dor por aqueles que estão perdidos e que nós amamos. Vê o nosso desespero em tentar várias saídas, mas não conseguir nenhuma. Sabe o que Jesus nos ensina? É tempo de olhar para o alto e não olhar para o túmulo. É tempo de olhar para aquele que pode resolver e não para a morte. Se alimentar do impossível, né? É impossível, não restaura, não muda, não. Olhe para lá. Aleluia. Reabasteça a sua fé e a sua esperança. Que possamos encontrar Jesus e reabastecer a nossa fé, a nossa esperança. Porque a intercessão de Jesus é por aqueles que nós também amamos. A intercessão de Jesus contempla não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos. Talvez aquilo que você deseje hoje não é necessário para que a gente viva. Talvez o que necessitamos, o modo como a gente está vendo a situação, a gente já percebeu uma forma de resolver aquele problema. Foi o caso de Marta e Maria. Senhor, se o Senhor tivesse vindo há 3 dias atrás, ele estava curado. É quando nós olhamos para o problema e queremos dar soluções a Deus e dizer assim, eu tenho uma solução, e escuta-me, para que a minha solução possa ser obedecida pelo Senhor. Mas é quando Jesus nos surpreende
de que Ele intercede por nós, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com aquilo que realmente precisamos, irmãos. Sabe por que aquilo que queremos muitas vezes só irá prejudicar mais e mais, mas aquilo que necessitamos Jesus conhece. Para a sua experiência hoje com Jesus, o que você precisa para esse momento, tenha certeza, Ele intercede por nós. O Espírito intercede por nós. O Mestre Jesus intercede por nós. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. E aí nós vemos exatamente por que pessoas, então, são profundamente restauradas por Jesus. Sabe por quê? Por causa da obediência à sua palavra. Se você anotar o texto aí, Lázaro vem para fora porque Jesus diz o que para ele? Lázaro vem para fora. A palavra de Jesus é lançada e o morto obedece e volta à vida. Porque a palavra dele tem poder. Porque a palavra dele tem som de muitas águas. Porque a palavra dele restaura a vista aos cegos. Porque a palavra dele, quando ouvida e obedecida, não existem barreiras que possam fazer com que quem ouviu não seja profundamente restaurado por ele. Irmãos, não existe profunda restauração se não for por meio dos ensinamentos do Evangelho. Não existe restauração, não existe transformação de vida, se nós não ouvirmos a voz de Jesus. Se a voz de Jesus não ecoar, se os ensinamentos do Evangelho não ecoarem em nossos corações, não seremos restaurados. Toda restauração começa por ouvir e obedecer. O morto poderia ter ouvido muita gente chorar ao redor dele, dizendo por quê, mas era tão bonzinho, como eu amava, foi embora. Homens e mulheres chorando ao redor e emitindo ruídos impossíveis de mudar a história de Lázaro, porque ele está morto, está distante, separou-se, acabou. Quantas pessoas não estão assim ao nosso redor, irmão? Distantes. As suas e as minhas palavras não causam o menor efeito. A gente diz, não muda nada. Sabe por que não muda, irmão? Porque a minha palavra e a sua palavra não tem poder. Mas chegará uma hora em que a palavra do Todo-Poderoso ecoará dizendo: Lázaro, vem para fora. É essa certeza que nos liberta. É essa certeza que cria em nós confiança. Certeza de que não é por meio daquilo que achamos que tem que ser, mas sim por meio da palavra poderosa de Jesus. Meu irmão, João 4,14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água é o ensinamento. O ensinamento que eu recebo faz com que o meu coração transforme-se em rio, em um rio que jorra. E a ideia do rio que jorra é que esse rio me alimenta, me purifica, mas não me torna o fim dele. Esse rio não é o fim, esse rio é o canal. Aquela água que desce, os ensinamentos do Evangelho que entram no meu coração, me fazem ser um rio, alimentado, purificado, e me transforma num potencial para que eu sirva também a outros. Para que a água que está em mim jorre para outros e alcance também a outros. Nós vivemos num tempo, irmão, onde há uma grande deficiência na capacidade de escutar. A nossa deficiência pela capacidade de escutar, ela é enorme. Quando nós queremos pedir conselho, nós já estamos aqui prontos para dizer aquilo que iremos fazer,
não queremos ouvir o necessário a ser feito. Nós já estamos com a decisão tomada, só queremos que alguém diga que é isso mesmo. Mas quando alguém diz que é o contrário, aquela pessoa é a pior de todas. Sabe por que isso acontece? Porque nós perdemos a capacidade de ouvir. Filhos não ouvem mais os pais. O pai fala 10, 15, 30 vezes. Não ouvem mais nada. Se não ouve, não obedece. Se não obedece, não gera vida. Aí, nós estamos reproduzindo uma bola de neve. O filho que não ouve o pai, não ouve a mãe, ele desconhece uma autoridade no lar. Então, se ele desconhece uma autoridade no lar, a quem ele vê, a quem o criou e o ama, quando ele vir para o relacionamento com Deus, a quem ele não vê, é simplesmente a fé. O que esse filho, sendo criado pela desobediência, de não ouvir e não dar ouvido, ele fará em relação a Deus? Ele não ouvirá, ele não obedecerá, porque ele desaprendeu a reconhecer a autoridade. E aí nós vemos hoje na sociedade isso, filhos que não obedecem aos pais, não obedecerão a professores, não obedecerão aos mais velhos, não obedecerão a ninguém, e muito menos a Deus. Porque nós estamos com uma dificuldade de ouvir. E a única forma de nós sermos restaurados é pela fé do ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. E todas as vezes que nós pensamos nisso, nós perguntamos, né? Qual é o motivo do fracasso na vida de muitas pessoas que dizem seguir a Jesus? Exatamente porque não ouvem as palavras do Mestre. Ouvem as suas próprias palavras e as suas próprias opiniões. Desejam ficar com aquilo que querem. E Jesus diz em João capítulo 14, versículo 5, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A maior evidência da falta de relacionamento com Jesus está extremamente ligada à maneira como eu vivo. A maneira como eu vivo diz como está o meu relacionamento com o Mestre. Então, irmãos, nesse tempo marcado pela falta de audição, não é simplesmente pela falta de audição, mas pela falta de ouvir e dar ouvido, ouvir e obedecer, nós estamos reproduzindo morte atrás de morte, de gente que está distante de Jesus, não obedece e muito menos tem a condição de ser restaurado. Sabe por que a gente não consegue ser restaurado, irmão? Porque não ouvimos mais a verdade do Evangelho. O convite de Jesus para mim e para você nessa noite é de que retomemos. Retomemos, sabe o quê? É o que Tiago diz também. Sejam tardios no falar e prontos para ouvir. 2 ouvidos e uma boca, né? Já dizia os profetas da antiguidade. Fale menos, ouça mais. Nós estamos perdendo a oportunidade de escutar. E o que o Evangelho diz é isso. Se o Evangelho poderoso e gracioso de vida entra nos seus ouvidos e gera em mim obediência, isso faz de mim um rio. Um rio que me alimenta, me purifica e me capacita para servir. Que me capacita para ir em direção ao outro. E aí, sabe por que nós somos restaurados? Porque nós precisamos retomar a escuta. Ouvir o Evangelho e a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que pessoas são profundamente restauradas por Ele? Porque obedecem a Ele. Não é só Lázaro que obedece a Ele nesse texto, não. Tem um pessoal aqui que a gente nem sabe o nome, mas sabe que esse pessoal ouviu e obedeceu a Jesus. Sabe quem? Esse pessoal aí, ó. Então, lhes ordenou Jesus, lá no verso 44, no final, desatai-o e deixai-o ir. Quando eu ouço o Evangelho gera em mim um rio, que me alimenta, me purifica e me capacita. Sabe qual é a minha tendência, irmão? Desenvolver um trabalho em parceria ao de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro, mas precisa de gente para tirar aquilo que ainda esprende,
ainda está preso, os lençóis que ainda estão envoltos em Lázaro. Sabe o que Jesus deseja para a sua experiência? Quando a gente ouve, quando a gente escuta, quando eu ouço e obedeço, eu me torno, sabe o que? Um parceiro de Jesus, na mesma obra que ele começou. Por isso que eu ouço, obedeço e exerço misericórdia. Nos dias atuais, meus irmãos, a igreja está sendo marcada pelo ódio, pelo rancor e por um desserviço à obra de Jesus. Ao invés de ajudarem, estão colocando Lázaro novamente no túmulo. Ao invés de obedecerem, porque todas as vezes, meu irmão, que ouvimos a mensagem do Evangelho, que atentamos para a obra de Jesus, que conhecemos a Jesus por meio da sua palavra, isso gera em nós, sabe o que? Misericórdia. Gera em nós, sabe o que? Sentimento de graça. Isso gera em nós, sabe o que? Percepção daquilo que Jesus está fazendo na vida de alguém. Eu serei um instrumento para fortificar, ajudar, socorrer e capacitar para que ele faça a obra cada vez mais e seja um referencial para a honra e glória do nome de Jesus. Meus irmãos, como igreja, como pessoas aqui, sabe como é que a gente consegue transformar cenários de morte em vida? Porque a proposta é essa: se Jesus entrou na vida de Marta, de Maria e de Lázaro, ele restaurou Marta e Maria primeiro, restaurou o coração delas duas, e depois de restaurar o coração delas duas, ele vai restaurar Lázaro. Depois de restaurar Lázaro, ele mostra que ele tem muitos discípulos que ouvem, obedecem e colaboram para o bom desenvolvimento da obra que ele exerceu e que a obra que ele ainda continua a realizar no nosso meio. Jesus deseja, sabe o que, irmãos? Que ouçamos as suas palavras, porque isso vai gerar em nós obediência e atos de misericórdia. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue fortalecendo o seu coração, que Deus continue nos direcionando em cada passo, irmão. Mas entenda isso da parte de Jesus. É impossível ser restaurado se não for pela compaixão dele. E é impossível ser restaurado sem ouvir a verdade. Restaurar a escuta é importantíssimo. Restaurar a escuta do Evangelho, porque o que a gente ouve por aí são apenas ruídos, nada de Evangelho. Sabe por quê? Porque não muda e não restaura, então não é Evangelho. A proposta de Jesus para mim e para você não é que simplesmente aprendamos a servir a Deus dentro daquilo que a gente acha que é o certo, mas que ao ouvir as palavras de vida, sejamos mãos para socorrer aquele que acabou de ser restaurado, mãos para restaurar aqueles que ainda estão presos, mas que Jesus já bradou e a vida deles voltou ao lugar. Que você e eu sejamos esse instrumento de vida, de graça e de misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.